segredo sussurrado nos corredores de Briarwood Hall e assassinato que ninguém viu chegar. Bem-vindo ao Silent Thread, eu sou seu anfitrião, Harrow. Adoro conhecer quem nos acompanhar. Comente aí de onde você está assistindo. É sempre uma alegria ler cada mensagem de vocês. Vamos direto para o mistério. Era uma daquelas noites de início de outono no interior da Inglaterra, onde o ar estava carregado com o perfume das rosas moribundas e o suave farfalhar das folhas anunciava o silêncio do inverno que se aproximava. Eu havia sido convidado, junto com meu velho amigo Hercule Poirot, para a imponente Briarwood Hall, uma mansão de pedras cobertas de era e jardins simétricos discretamente aninhada em South Downs, para o que prometia ser um fim de semana tranquilo em companhia civilizada. Naturalmente, Poirot zombou da ideia de descansar. Meu amigo, disse ele enquanto nos aproximávamos dos grandes portões em um carro alugado, em casas de campo como estas os crimes são cultivados com o mesmo cuidado que os crisântemos. Um assassinato? Talvez. Um roubo? Possivelmente. Mas uma mentira, meu caro Hastings, uma mentira sempre floresce em algum lugar entre as rosas. Eu ri do seu drama, embora confesse que me arrepiou. Havia algo em Briarwood Hall que parecia muito parado, muito imaculado, como se prendesse a respiração. A propriedade pertencia a Sir Hugo Drake, um industrial de renome, agora aposentado e conhecido por seu patrocínio às artes e seu amor pelo xadrez. Seu recente casamento com uma mulher quase 30 anos mais nova, Clarissa Wincombe, uma mulher luminosa, frágil e de charme misterioso, causara certa comoção entre a nobreza de Sussex. Suas núpcias ainda eram comentadas com uma espécie de civilidade forçada pelos convidados que nos receberam no terraço, o tipo de pessoa que sorri com os lábios, mas não com os olhos. Poirot, apesar de estrangeiro e detetive, foi recebido com uma espécie de deferência cautelosa. Eu, nem tanto. Mas não importava. Uma hora depois da nossa chegada, Poirot já havia sido abordado pela recepcionista e murmurava gentilezas com sua precisão habitual, enquanto seus olhinhos aguçados observavam tudo. A festa era composta por 11 pessoas no total, incluindo nós nutrocínios, Sr. Hugo Drake, nosso anfitrião ataracado e de têmporas grisalhas, com um aperto de mão muito firme e uma risada muito alta. Lady Clarissa Drake, encantadora, mas estranhamente distraída, como se sua mente voasse de sala em sala sem se acomodar. Giles Markham, um solteiro saturnino e sócio de Sir Hugo, com olhos como vidro fumê. Eleanor Blight, amiga íntima de Clarissa de antes do casamento, uma mulher alta e inteligente, com uma boca desaprovadora. Dr. Frederick Keene, um médico de família e entusiasta do xadrez, genial e reservado. Leonora Keene, sua esposa que raramente falava, mas olhava constantemente. Edward Carstairs, primo de Clarissa, um vagabundo charmoso com dívidas em Londres e sem nenhum outro lugar para estar. Sereia, Beryl Cobadge, a governanta seca como osso e áspera como vinagre. E Tommy Drake, filho de Sir Hugo do seu primeiro casamento, um jovem magro e pálido, estudante de direito que parecia estar sempre observando dos cantos. O jantar foi servido com a graça contida típica de quem tem dinheiro, e em seguida, charutos e conhaque foram tomados na biblioteca. Foi lá assim que o relógio de pêndulo bateu 11 horas, que a tempestade desabou, literalmente e em outros aspectos. Um relâmpago brilhou e um estrondo tremendo ecoou pelo corredor. As luzes piscaram e depois se estabilizaram. Um momento depois, um grito ecoou do andar de cima. Poirot levantou-se imediatamente. Isso, Hastings, não foi o grito de alguém que simplesmente perdeu um broche. Corremos todos para a escada. Era Lady Clarissa, parada na porta da sala de estar, no patamar superior. Ela apontou com a mão trêmula. Lá dentro, grotescamente caído ao lado da lareira de mármore,
estava o corpo encolhido de Giles Markham, o sócio. Sua cabeça bateu na lareira, deixando uma mancha vermelha na borda. A expressão em seu rosto era de descrença paralisada. O Dr. Keene correu até ele, mas após um breve exame ficou claro em seu rosto que Markham estava morto. Cirugo ficou rígido. Um acidente. Meu Deus, será que... Poirot balançou a cabeça lentamente. Não, isso não foi um acidente. O Sr. Markham foi atingido. Veja aqui, acima da orelha. Um golpe certeiro com algo contundente e pesado. Ele morreu antes de cair no chão. Lady Clarissa soltou um soluço. Mas quem faria uma coisa dessas? Poirot virou-se para o grupo reunido. O relâmpago brilhou mais uma vez, iluminando uma dúzia de rostos, alguns pálidos, outros estoicos, e juro, que parecia quase aliviado. Sua voz cortou claramente a tempestade. Acredito, senhoras e senhores, que a verdadeira questão é esta. Quem entre vocês teve motivos para desejar a morte do Sr. Markham e ousou agir de acordo com isso nesta mesma noite? E com isso o jogo começou. O capitão Hastings estava ao meu lado, ainda recuperando o fôlego enquanto eu avançava para a sala de estar. O corpo de Giles Markham jazia esparramado de forma anormal, os músculos do maxilar frouxos, os olhos arregalados, sem enxergar. Não havia dúvida, ele não havia escorregado, nem tropeçado em direção à morte. Aquilo havia sido calculado, controlado. Alguém poderia ter a gentileza, eu disse gentilmente, de trazer um tapete ou um pano. Não é decente deixar o corpo tão exposto. Foi a senhora Cobach, a governanta, que silenciosamente se virou e desapareceu pelo corredor para obedecer. Uma mulher prática, com um rosto como um pergaminho desgastado, e uma expressão que provavelmente não mudara em 2 décadas. Cirugo ficou parado na porta, imóvel. Ele estava falando comigo há 1 hora, murmurou. No escritório, ele mencionou o tempo, e aquele jogo de xadrez infernal. Meu Deus, não acredito nisso. Devo insistir, disse eu elevando um pouco a voz para que todos pudessem ouvir. Que ninguém saia de casa nem entre em contato com ninguém de fora até que as autoridades cheguem e um exame adequado seja feito. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas, não. Em vez disso, começaremos com os fatos como eles se apresentam e a verdade, sim, sempre a verdade, se revelará. Os convidados se reuniram na sala de estar logo depois. A tempestade havia se acalmado, transformando-se em uma garoa persistente, e a atmosfera era de forte suspeita. Poirot, como sempre, posicionou-se com precisão, cadeira colocada diretamente diante da lareira, costas retas, mãos levemente entrelaçadas. Agora é meu desagradável dever, começou ele, falar com cada um de vocês em particular, não por suspeita, mas por necessidade. Houve uma morte violenta, e embora a polícia local logo se envolva, farei observações preliminares. Por gentileza, ele se virou para mim. Hastings, por favor, encontre papel e caneta para nós. Farei anotações à medida que prosseguirmos. A primeira a sentar-se à sua frente foi Lady Clarissa. Sua compostura, antes abalada, agora parecia delicadamente restaurada com uma camada de verniz social. A senhora encontrou o corpo, madame. Conte-me como isso aconteceu. Eu tinha subido para pegar um chale. O quarto fica terrivelmente frio depois do pôr do sol. Eu estava passando pela sala de estar, e a porta estava entreaberta. Notei as luzes acesas lá dentro, e bem, é estranho, mas tive a sensação repentina de que algo não estava certo. Entrei e o vi. Você gritou. Eu fiz. Você estava sozinho. Sim. E onde você estava antes de subir? Ela hesitou. Na sala de estar, com Tommy e Eleanor. Eu acho. Poirot assentiu. E você não viu nada de anormal? Só que Giles estava, bem,
excepcionalmente tenso neste fim de semana. De pavio curto. Merci, madame. A senhora foi muito prestativa. Ele a dispensou gentilmente. Eleanor Blythe entrou em seguida, movendo-se com a elegância rígida de uma professora chamada à sala da diretora. Ela cruzou as pernas e encarou Poirot friamente. Você e Lady Clarissa são próximas. Nós nos conhecemos há anos, disse ela, num tom seco. Embora o casamento a tenha mudado, ela parece dispersa. Poirot ergueu uma sobrancelha. Você está insinuando que ela era mais, como diremos, perspicaz antes. Não estou insinuando nada. Clarissa sempre foi um pouco fantasiosa, mas desde o casamento, ela anda retraída, quase com medo. Com medo de quem, mademoiselle? Não quem. O quê? Poirot franziu a testa. O que você quer dizer? Eleanor hesitou. Havia rumores de que Gilles sabia de coisas sobre o passado empresarial de Cirugo, coisas que, se tornadas públicas, poderiam constranger a família. Clarissa disse uma vez que achava que Gilles estava tentando controlar ela de alguma forma. Poirot não disse nada, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Quando Eleanor saiu, o Dr. Kinney foi chamado. Ele exibia uma expressão preocupada, embora seus movimentos fossem tão calmos quanto os de um homem atendendo um paciente. Cruzou as mãos com uma dignidade serena. Você examinou o corpo, disse Poirot. Qual é a sua opinião? Traumatismo craniano contundente. Morte instantânea. Não foi uma queda, tenho certeza. O ângulo do ferimento sugere um golpe de direita por trás, possivelmente com um atiçador ou um castiçal. Algo pesado, mas não afiado. Poirot inclinou a cabeça. E você viu o falecido pela última vez? Na biblioteca, mais cedo esta noite. Ele saiu antes de nós para atender um telefonema, eu acho. E o comportamento dele? Impaciente, distraído. Ele teve algum tipo de disputa com Cirugo recentemente. Kinney franziu os lábios. Havia alguma tensão, sim. Algo financeiro. Embora Cirugo nunca tenha dito isso diretamente. Quando Kinney se levantou para sair, Poirot bateu no queixo. Uma última pergunta, doutor. O senhor joga xadrez com Cirugo com frequência, não é? Sim, com bastante regularidade. E o senhor Markham também tocou? Não, disse Kinney. Ele detestava o jogo. Os olhos de Poirot brilharam. Curioso. Leonora Kinney, esposa do Dr. Kinney, seguiu-a. Falava suavemente, quase num sussurro, e parecia estar sempre olhando para além do ombro do paciente. Disse que estivera lendo em seu quarto durante o incidente. Sabia pouco, suspeitava de muita coisa e não citou ninguém. Seu único comentário estranho foi este: ele não merecia morrer, não daquele jeito. Mas não estou surpresa. As pessoas criam inimigos quando se acham intocáveis. Quando ela saiu, o ar na sala parecia mais frio. Edward Carstairs foi o próximo. Ele entrou com um sorriso maroto e fingiu estar recostado na cadeira. Eu sei como isso parece, ele disse, mas eu não sou do tipo assassino, Monsieur Poirot. Eu não fiz tal suposição. Bem, não vamos fingir que Gilles era universalmente amado. O homem era um bruto calculista. Eu o via arruinar homens com um golpe de caneta e sorrir enquanto fazia isso. E onde você estava esta noite? Jogando bilhar com o Tommy. Pode perguntar a ele. E antes disso? Carstairs hesitou. Depois deu de ombros. Por aí. Poirot não insistiu, mas fez uma anotação cuidadosa. Você deve dinheiro, não é? O sorriso de Carstairs se atenuou. Devo dinheiro a todos. Poirot se permitiu um pequeno sorriso, e então talvez a remoção de um credor possa parecer conveniente. Eu não o matei, se é isso que você quer dizer. Não estou chegando a lugar nenhum, apenas observo. Tommy Drake entrou por último. Estava nervoso, com as mãos tremendo no colo. Quando perguntado,
Confirmou que estava jogando bilhar com Carstairs, mas sua voz vacilou um pouco. E quanto ao seu relacionamento com o Sr. Markham? Perguntou Poirot gentilmente. Tommy olhou para baixo. Nós não nos dávamos bem. Por que não? Tommy ficou em silêncio por um longo tempo. Então, suavemente, porque ele queria me comprar a empresa do meu pai. Disse que eu não era digno de herdar. Disse isso ao meu pai. Disse que eu envergonharia o nome. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E você? Eu pensei nisso. Sussurrou Tommy. Não vou mentir. Mas não pensei. Juro que não. Quando os interrogatórios terminaram, a família mergulhou num silêncio constrangedor. Poirot caminhou lentamente pelo corredor, batendo os dedos. Hastings, murmurou ele. Todos usam máscaras, essa gente, mas por trás de cada máscara há um motivo, e por trás de cada motivo há um medo. O truque é perguntar: quem mais temia Giles Markham e por quê? Eu o segui, tremendo um pouco apesar do calor das lâmpadas, e ainda assim, em algum lugar da mansão, a chuva batia suavemente nas janelas como dedos em uma porta trancada. Poirot não dormiu naquela noite. Raramente dormia nesses casos. Em vez disso, permaneceu sentado perto da lareira na sala de estar, com os olhos semicerrados, mas alerta, os dedos entrelaçados sob o queixo. Fiz-lhe companhia por um tempo suficiente para compartilharmos uma bebida noturna e refletirmos sobre os acontecimentos da noite. Mas por fim, a sonolência me venceu e me retirei para o meu quarto. A manhã amanheceu cinzenta e carregada de névoa. Os gramados de Briarwood Hall, geralmente impecavelmente cuidados, pareciam sombrios e fantasmagóricos. Os acontecimentos da noite anterior haviam lançado um véu sobre a casa. Ninguém desceu para o café da manhã. A mesa posta com toalhas brancas e engomadas e um serviço completo de porcelana e prataria permanecia intocada. Apenas a Srey Kobaj pairava perto do aparador como uma criada de mausoléu. Poirot chegou pontualmente às 9, vestido impecavelmente como sempre, sem um fio de bigode fora do lugar. Serviu-se de uma pequena xícara de café, lançou um olhar desdenhoso para o prato de arenques defumados em oferta e sentou-se com um ar decidido e decidido. Não gosto deste silêncio, Hastings, disse ele. Não é o silêncio da dor, é o silêncio do cálculo. Antes que eu pudesse responder, Sir Hugo chegou. Parecia mais velho, de certa forma, um homem acostumado a comandar, agora hóspede em sua própria casa pelas circunstâncias. Presumo que você falará com a polícia local esta manhã, disse ele rigidamente, sentando-se em uma cadeira à nossa frente. Sim, respondeu Poirot, mas antes há um assunto que gostaria de esclarecer. Se me der licença. Sir Hugo assentiu, esfregando a têmpora. Giles Markham era seu sócio. Vocês dividiam a propriedade de uma empresa de transporte, não é? Nós fizemos. Drake Markham, construímos do zero. E no entanto, recentemente, disse que surgiram tensões entre vocês. Sir Hugo franziu a boca. Giles tinha ideias de expansão, empreendimentos arriscados, exportações para a América do Sul, novas rotas. Eu me opus. Ele insistiu. Eu resisti. Tal desacordo poderia levar à animosidade. Certamente, mas não assassinato. Poirot emitiu um som evasivo. E há outro assunto. Soube que o Sr. Markham tinha uma certa influência sobre sua esposa. Sir Hugo piscou. O que você quer dizer? Ele foi visto falando com ela em particular em diversas ocasiões. Sugere-se que ele a tenha ameaçado com algum conhecimento talvez do passado. Sir Hugo enrijeceu-se. Clarissa não está envolvida em nada disso. Então talvez você esteja. Seus punhos cerraram-se. Sugiro que tenha cuidado. Monsieur Poirot. Poirot ergueu as mãos. Quero apenas sugerir que o Sr. Markham pode ter sido mais do que um sócio.
Talvez ele soubesse de algo perigoso, algo que valesse a pena silenciar. Sir Hugo se levantou. Não tive nada a ver com a morte dele. Poirot não se mexeu. Merci, e só por enquanto. Sir Hugo saiu furioso da sala. Poirot se virou para mim. Ele está escondendo algo. Hastings, mas se é culpa ou vergonha, ainda não sei dizer. Mais tarde naquela manhã, a polícia chegou. Um inspetor local chamado Trevelyan, um homem rude, com sobrancelhas cor de areia e um ar levemente irritado. Poirot apresentou suas anotações com cautelosa discrição, permitindo que o inspetor conduzisse suas tarefas enquanto guiava sutilmente em direção à verdade. Ao meio-dia, a confirmação foi a arma provavelmente era um pesado castiçal de latão da lareira da sala de estar. Ele havia sido limpo e devolvido ao seu lugar, sem impressões digitais. Reunimos-nos na sala de estar para mais uma rodada de perguntas. A atmosfera havia mudado. Se a noite anterior fora marcada pelo choque, hoje estava carregada de suspeitas. Acusações começavam a se formar sob a superfície, silenciosas, mas tangíveis. Poirot ficou diante do grupo. Meus amigos, peço que continuem com a paciência de vocês. Tenho uma teoria, uma pequena ideia, mas antes de compartilhar, preciso explorar uma ou duas possibilidades. Permita-me perguntar, mais uma vez sobre seu paradeiro ontem à noite. Depois do jantar, o Dr. Kinney repetiu seu relato. Ele fora à biblioteca, e depois se recolhera cedo. Leonora alegou ter permanecido em seu quarto. Eleanor estivera lendo na sala de estar. Clarissa e Tommy confirmaram que estavam presentes com ela. Carstairs manteve seu álibi de bilhar. Tudo parecia hermético. Poirot se virou para Sanor Cobbage. E a senhora não estava perto do corredor do andar de cima ontem à noite. A governanta pareceu surpresa. Eu estava preparando os quartos de hóspedes. Passei pela sala da manhã. Sim, mas não vi nada. Você não viu ninguém entrar ou sair? Não, senhor, mas a senhora é observadora. Percebe as pequenas coisas. É a observadora da casa. Ela assentiu brevemente. Cumpro meu dever. Poirot pareceu pensativo. Então talvez você possa me ajudar com isso. Me disseram que o Sr. Markham recebeu um telefonema pouco antes de morrer. Você sabe quem ligou? A Sanor Cobbage hesitou. Chegou pela central telefônica. A ligação era de Londres. Não consegui entender o nome. Poirot assentiu. Obrigado. Mais tarde, sozinho no escritório, Poirot começou a andar de um lado para o outro. A Citins, a ligação de Londres. Isso é curioso. Um homem como Markham não atende ligações em particular, a menos que sejam sobre algo delicado. Mas e se não fosse de Londres? E se fosse apenas? Pareceu ser. Pisquei. Você acha que alguém dentro de casa fingiu a ligação? Exatamente. E se ele tivesse sido atraído para aquela sala esperando uma conversa? Estaria desprevenido, vulnerável. Ele se virou e gesticulou em direção ao tabuleiro de xadrez no canto da sala. Tudo aqui é um jogo a Citins. Estratégia, posição, sacrifício. O Sr. Markham foi manobrado como um peão. A questão é, por quem? Naquele momento alguém bateu à porta. Era Eleanor. Preciso falar com você, disse ela em voz baixa. Em particular, Poirot assentiu e fez sinal para que ela entrasse. Eu não te contei tudo, disse ela, sobre Clarissa, sobre Giles. Poirot não disse nada. Clarissa estava com medo, com muito medo. Ele achava que Giles tinha uma carta, algo do passado dela que poderia arruiná-la. Ela não disse o que. Apenas que era antiga e perigosa, e que ele estava usando para controlá-la. Os olhos de Poirot se estreitaram. E onde está esta carta agora? Não sei. Ela sussurrou, mas ela disse que faria qualquer coisa para fazê-lo desaparecer. Poirot inclinou-se para a frente. Ela o matou.
Eleanor balançou a cabeça com firmeza. Não, ela não teve coragem. Poirot recostou-se. Então outra pessoa fez isso, por ela, e com isso, outra camada do quebra-cabeça entrou em seu lugar. Poirot não agiu imediatamente após a confissão de Eleanor. Agradeceu-lhe com serena cortesia. Esperou até que ela saísse do escritório, e então se virou para mim com um brilho nos olhos. Até logo. A carta, sempre a coisa que não pertence, a sombra de algo não dito. Esta carta, seja lá o que for que ela contenha, é a chave que abre a fechadura de todas as portas de Briarwood Hall. Mas se Clarissa não o matou? Perguntei. Então quem o fez? Certamente não a própria Eleanor. Não, disse Poirot com firmeza. Mademoiselle Blythe é fria, calculista, mas não homicida, e também não é atriz. Seu desgosto por Markham era real, mas sua preocupação com Clarissa, que era ainda mais real, não. Outra pessoa temia aquela carta mais do que ela. Fomos interrompidos pelo jovem Tommy Drake batendo hesitantemente na porta aberta. Ele parecia pálido e abatido, como se não tivesse dormido. Posso falar com o Sr. Monsieur Poirot? Mas é claro, entre senhor, o senhor está preocupado, não é? Tommy engoliu em seco. Eu menti. Ontem à noite, eu disse que estava jogando bilhar com o Edward. Isso não é inteiramente verdade. Poirot arqueou a sobrancelha. Não totalmente. Tommy sentou-se à sua frente, com as mãos entrelaçadas, não-se iniciado na sala de bilhar, mas depois de uns 10 minutos, Edward foi embora. Disse que queria fumar um cigarro e dar uma volta antes que a tempestade chegasse. Eu fiquei praticando as tacadas sozinho. Não queria te contar porque achei que pareceria suspeito. Parece suspeito, disse Poirot gentilmente. Mas não necessariamente para você, Tommy Poirot. Você acha que Edward, eu penso, Poirot interrompeu delicadamente, que o Sr. Carstairs tem mais dívidas do que verdades a oferecer. Diga-me como ele e o Sr. Markham se davam. Tommy pareceu inquieto. Eles não fizeram isso. Giles sempre desprezou Edward. Disse que ele era perdulário. Correu boato de que Giles tinha escrito para dos credores de Edward. Os alertou. Poirot sorriu. Então Edward tinha motivos para ressentimento. E Giles tinha motivos para se sentir invencível. Uma combinação perigosa, nesse pas? Quando Tommy saiu, Poirot se levantou, espreguiçou-se uma vez e caminhou até a lareira. Hastings, mon ami, precisamos encontrar aquela carta. A carta é o ponto de apoio sobre o qual todo o caso se equilibra. E não está mais com Markham, disso tenho certeza. Se estivesse, teria sido encontrada no bolso dele ou no quarto. Alguém a removeu, deliberadamente. Ele se virou para mim, e suspeito que não somos os únicos procurando por isso. As suspeitas de Poirot se mostraram bem fundamentadas. Naquela tarde, enquanto a casa tentava retomar uma aparência de normalidade sob um céu cinzento e uma tensão silenciosa, encontrei Leonora Keene na biblioteca, remexendo apressadamente nas gavetas inferiores da escrivaninha. Ela congelou ao me ver. Capitão Hastings, eu só estava procurando as anotações do meu marido. Sobre que assunto posso perguntar? Xadrez, ela respondeu rápido demais. Ele deixou algumas coisas aqui ontem à noite. Eu pensei. Assenti lentamente. Posso te ajudar a procurar? Ela empalideceu. Não, está tudo bem. Ela saiu da sala instante depois, deixando a mesa intocada. Relatei o incidente a Poirot, que apenas assentiu, como se confirmasse uma suspeita antiga. Ela não busca estratégias, murmurou ele, mas segredos. Até os mais quietos têm ambições, Hastings, e medos. Naquela noite, enquanto as lâmpadas tremulavam fracamente e os primeiros policiais começavam a proteger a casa e seus cômodos, Poirot pediu uma última reunião na sala de estar.
O grupo se reuniu lentamente. Clarice sentou-se ao lado de Sir Hugo, com o olhar distante e vazio. Elinor estava atrás dela, com uma das mãos delicadamente pousada em seu ombro. Dr. Keane e Leonora sentaram-se em suas cadeiras de canto de sempre, em silêncio e rígidos. Edward Carstairs se curvou perto da lareira, tentando disfarçar o tédio, enquanto Tommy parava perto da porta como um fantasma indesejado. Parou, deu um passo à frente e pigarreou. Senhoras e senhores, agradeço a paciência. Houve um crime terrível, um homem morreu. Mas todos vocês precisam entender: assassinato não é cometido no vácuo. É cometido por medo, raiva ou ganância, às vezes por amor distorcido e equivocado. Ele fez uma pausa. Há mentiras nesta sala. Mentiras contadas para se proteger. Sim, mas também para proteger os outros. E então eu pergunto agora, abertamente, se alguém aqui admitirá ter visto ou tocado na carta que o Sr. Markham pode ter possuído, a carta da qual vários de vocês estão claramente cientes. Ninguém falou. O olhar de Poirot percorreu a sala. Madame Keane. A senhora revistou a escrivaninha esta tarde. Encontrou. A boca de Leonora tremeu. Não, Sir Hugo. Talvez o senhor o tenha tirado do bolso de Markham depois que ele caiu, pensando que seria melhor escondê-lo. Os punhos de Sir Hugo cerraram-se, mas ele não disse nada. Poirot virou-se para Clarissa. Madame, a verdade. Agora, a senhora confidenciou a Markham algo do seu passado. Algo que ele poderia usar contra você. Os olhos de Clarissa se encheram de lágrimas. Sua voz quando saiu foi um sussurro. Sim, antes de me casar com Hugo eu estava envolvida com alguém. Um homem que mais tarde foi preso por fraude. Eu não sabia, mas a associação era comprometedora. Gilles descobriu. Ele disse que tinha uma carta que eu havia escrito para aquele homem. Ele disse que me arruinaria a menos que você tenha convencido Sir Hugo a ceder suas ações. Poirot concluiu calmamente. Ela assentiu levemente. Sir Hugo se levantou. Clarissa, por que você não dizer meu? Eu estava com medo, disse ela, engasgando. Medo de que você não acreditasse em mim. Medo de que você pensasse que eu tinha trazido um escândalo para dentro da sua casa. Poirot virou-se mais uma vez lentamente, mas ainda assim, ela não o matou. Faltou-lhe oportunidade e coragem. E então, quem mais temia o que Markham poderia fazer com aquela carta? Quem sabia? Quem poderia ter interceptado? Ele apontou. Você, Sr. Carstairs. Edward se endireitou. Eu? Bobagem. Você vagou pela casa naquela noite sem supervisão. Você tinha um motivo. Ruína financeira nas mãos de Markham. E você tinha confiança para planejar. Você não tem provas. Edward cuspiu. Poirot inclinou a cabeça. Ainda não, mas a polícia logo descobrirá os registros das ligações. E acredito que descobrirão que o telefone da sala de bilhar foi usado. Uma ligação forjada. Markham pensou que estava respondendo a uma mensagem de Londres. Em vez disso, encontrou a morte. Carstairs avançou. Isso é ridículo. O Dr. Keane levantou-se rapidamente, preparando-se para interceptá-lo. Mas Poirot levantou a mão. Não, não, deixe-o falar. Deixe o pânico florescer. Ele sempre revela mais do que uma confissão. Carstairs lançou um olhar furioso para Poirot e de repente, sorriu. Um sorriso cortante e frio. Você é esperto, Poirot, mas esperteza não prova nada. Você vai precisar de mais do que só falar para me enforcar. Poirot curvou-se levemente. De fato. Mas talvez você queira considerar o que os outros aqui sabem. Segredos não ficam enterrados para sempre, principalmente em casas construídas com orgulho. Ele voltou para o quarto. A verdade está próxima, meus amigos. Mais um passo e ela estará diante de nós, nua e implacável. E com isso, ele saiu da sala, os murmúrios dos convidados subindo atrás dele como o zumbido de abelhas perturbadas. Nós seguimos em silêncio. Quando chegamos ao corredor, Poirot
disse baixinho. Amanhã, Hastings, encontraremos a carta, ou o que sobrou dela. É a última jogada no tabuleiro. Ele sorriu fracamente. E desta vez, serei eu quem dirá se que mate. Fada, a manhã seguinte amanheceu fria e quebradiça. A névoa recuando como um hóspede culpado, revelando a face austera e angular de Briarwood Hall à luz do dia. Um guarda estava de guarda na porta principal, e os corredores haviam perdido o silêncio luxuoso anterior e assumido a grave solenidade de um tribunal. A casa não era mais apenas um lar ou um cenário para conversas educadas, havia se tornado uma armadilha, da qual somente a verdade poderia libertar seus ocupantes. Poirot acordou antes de mim, como sempre. Encontrei-o no escritório, sentado à escrivaninha com uma xícara de chocolate, franzindo levemente a testa para o tabuleiro de xadrez perto da janela. As peças estavam no meio do jogo, intocadas desde a noite anterior ao assassinato. Ele olhou para cima. Você percebeu, Hastings, que as brancas fizeram uma jogada ousada, sacrificaram um bispo por posição. É o tipo de manobra que demonstra desespero, inteligente, mas perigosa. Suspeito que o nosso assassino também tenha feito uma jogada dessas. Eu pensei que você acreditasse que era Edward Carstairs, eu disse, servindo-me uma xícara de chá morno. Carstairs é uma possibilidade, respondeu Poirot suavemente. Mas você se lembra do que eu lhe disse, meu amigo, não devemos assumir muito cedo. A suposição é inimiga da precisão. Antes que eu pudesse questioná-lo mais, a senhora Cobham chegou, com a expressão mais tensa do que nunca. Tem uma coisa que você precisa ver, disse ela num tom tão seco quanto seu avental. Está na biblioteca. Eu tranquei a sala. Nós a seguimos, e ela entregou a Poirot com uma pequena chave de latão. Lá dentro, o quarto cheirava levemente a cinzas. A lareira estava fria. Ela apontou para uma fina lixeira de metal escondida ao lado da escrivaninha. Descobri isso hoje de manhã, quando estava limpando. Alguém estava queimando papéis. Poirot agachou-se ao lado da lixeira, examinando o interior com cuidadosa precisão. Tirou uma pinça do bolso, uma ferramenta que parecia carregar para todo lugar, e extraiu delicadamente os fragmentos carbonizados. A maioria era ilegível, mas algumas continham letras meio formadas em tinta azul desbotada, com laços cursivos cortados no meio do traço. Nem tudo queimou, murmurou Poirot. Ele ergueu um canto que havia sobrevivido. Trazia uma linha parcial. Só queria poder desfazer o que fiz. Se a carta cair em mãos erradas, sacré bleu, ele murmurou, estreitando os olhos. Então era uma carta, e alguém tentou destruí-la. Você acha que Carstairs voltou para queimá-lo? Perguntei. Poirot balançou a cabeça lentamente. Não, ele é descuidado. Sim, mas não teria voltado aqui. Ele acreditava que não tínhamos provas. Isso parece pânico. Ele se levantou. Alguém encontrou a carta primeiro, e então, em desespero, a destruíram, mas não o suficiente. Ele se virou para a senhora Cobham. Madame, quem teve acesso à biblioteca ontem à noite? Ela refletiu. Quase todo mundo passou por aqui em algum momento. Acertado. Blake leu aqui depois do jantar. O médico foi buscar um livro. A senhora Kinney também passou um tempo aqui. Ela disse que estava escrevendo uma carta. Ela postou. Não, senhor. Ainda no quarto dela, eu acho. O olhar de Poirot se aguçou. Você poderia fazer a gentileza de me trazer. 10 minutos depois, Leonora Kinney entrou no escritório, com o rosto sério. Você pediu minha carta. Poirot aceitou com um aceno de cabeça. Examinou-o rapidamente e devolveu-o. Desculpe-me, eu só precisava confirmar uma coisa. Leonora não se mexeu para ir embora. Você acha que fui eu? Poirot deu um sorriso fraco. Madame, acho que a senhora sabe muito mais do que admitiu. Sua compostura vacilou. Eu o vi, sussurrou ela. Na noite em que ele morreu, eu estava descendo o corredor.
Tinha ido buscar uma coisa, óleo de lavanda. Vi Markham entrar na sala de estar. Vi outra pessoa segui-lo. Quem? Parou, perguntou suavemente. Ela hesitou. Dr. Kinney, meu marido. Pisquei. Mas Arauco, parou, culpou suavemente. Ele está Ted. Sim, ele estava carregando alguma coisa. Um livro pesado. Eu acho. Ele não me viu. E você não disse nada antes. O rosto de Leonora se contorceu. Por que eu não querer para ver? Eu pensei. Talvez eu tenha imaginado. Talvez tenha sido um efeito da luz. Parauco ficou em silêncio por um longo momento. E o que fez você mudar de ideia? Ela encontrou o olhar dele. Porque ele ficou na biblioteca até tarde ontem à noite. Fingi que estava dormindo. Ouvi ele queimando alguma coisa. Quando perguntei o que estava fazendo, ele não disse nada, mas eu conseguia sentir o cheiro nas roupas dele. Parauco inclinou a cabeça. Você fez a coisa certa. Vá agora. Não diga nada. Quando ela saiu, Parauco se virou para mim. Hastings, precisamos ter muito cuidado. Se ela estiver dizendo a verdade, tudo muda. Mas Kinney? Perguntei, atordoada. Ele parecia tão decente, tão dócil. Parauco deu de ombros levemente. Os mais brandos são os mais perigosos. Ninguém jamais suspeita deles. E no entanto, ele tinha um motivo. Pisquei. Qual motivo? Pense, mon ami. Markham estava se intrometendo na vida de todos aqui. Mas mais do que isso, ele era esperto. Talvez esperto demais. Suponha que ele tivesse encontrado algo, algum caso, alguma vergonha do passado, que ameaçasse não apenas Clarissa, mas também outras pessoas. Animado, talvez, ou a esposa, ou ambos. Talvez Markham pretendesse levar a carta em alguma nova direção. Houve uma batida na porta. Era o inspetor Trevelyan. Recebemos um telefonema de Londres. Você nos pediu para verificar as ligações de Markham na noite do assassinato. Sim, não recebi nenhuma ligação de Londres naquela noite. Absolutamente nada. Nem para o telefone fixo, nem para nenhum número direto. Os olhos de Parou brilharam. Alor, aí está, a ligação falsa. Ela nunca existiu. Ele se virou para mim, com a voz baixa e precisa. Hastings, reúna todos, agora. O jogo final começou. Reunimos-nos na sala de estar mais uma vez. Parauco estava diante da lareira como um maestro preparando uma orquestra. Meus amigos, chegou a hora. Fiz muitas perguntas a cada um de vocês. Vocês responderam, se esquivaram e esconderam. Mas agora, as mentiras se esgotaram. Ele se virou para o Dr. Kinney. Você seguiu Markham naquela noite. Trouxe um objeto pesado, um livro, um castiçal. Vocês discutiram, e quando ele ameaçou expor algo pessoal, você o agrediu. Kinney ficou tenso. Isso é um absurdo. Parauco e seu ergueu um pedaço de papel carbonizado. Você queimou isso. Parte da carta que poderia ter provado o seu motivo. Clarissa ofegou. Kinney não respondeu. Seu silêncio tornou-se mais pesado. Parauco deu um passo à frente. Você tentou proteger sua esposa. Markham a ameaçou, ou vocês dois. Kinney fechou os olhos. Markham sabia de um paciente que eu reprovei, disse ele por fim. 10 anos atrás, um diagnóstico errado. Ele tinha uma carta da família. Prova. Disse que a publicaria a menos que eu lhe desse acesso a certos registros médicos, informações que ele poderia usar no tribunal. Leonora começou a chorar silenciosamente. Eu não queria matá-lo, disse Kinney suavemente. Eu só queria assustá-lo. Mas ele caiu, bateu a cabeça, Parauco e sentiu. E depois, você armou o quarto, limpou a arma. Mais tarde, quando sua esposa começou a suspeitar da verdade, você queimou a carta para protegê-la. Kinney não disse mais nada. O silêncio era mais alto que qualquer protesto. O inspetor Trevelyan deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Kinney. Eu cuido disso daqui. Quando saíram da sala, Parauco e se virou para os demais. A verdade, veja bem, não está na arma, nem no quarto trancado.
Ele está sempre no coração humano, e nas sombras que projetamos quando achamos que ninguém está olhando. Kini, os convidados dispersando-se como peças de xadrez após o cheque-mate, cada um movendo-se em silêncio, alguns com culpa, outros com confusão, mas todos com uma nova cautela nos olhos. Apenas Clarissa permaneceu, sentada perto da janela, com os ombros ligeiramente virados para longe da lareira, onde parou, e eu nos demorávamos. Ele olhou para a névoa além do vidro. Sua respiração formava pequenas nuvens no vidro. Sinto, disse ela finalmente, como se uma cortina tivesse caído, mas a peça não tivesse terminado. Parou e saiu-se dela gentilmente. A senhora é perspicaz, madame. Isso porque há outro ato ainda em andamento, mais sutil, mais perigoso. O crime flagrante foi abordado, mas ainda há algo por baixo da superfície, algo desonesto. Ele se virou para encará-lo, a confusão se misturando ao medo. Mas o Dr. Kini confessou. Sim, senhora, ele confessou agir, mas ele confessou o motivo. A voz de Parouco. Ele falou de chantagem, de um diagnóstico errado, mas alguma coisa, não várias coisas, não se sente direito. Olhei para Parouco. Você acredita que ele está mentindo? Não estou mentindo, Hastings, não totalmente, mas simplificando, reduzindo a verdade a uma forma digerível. Um homem de intelecto como o Dr. Kini não entra em pânico facilmente. Ele é cauteloso, deliberado. O golpe em Markham foi desferido com precisão, e a carta, ele foi queimada não às pressas, mas em segredo metódico. Isso não é pânico, isso é planejamento. Clarissa piscou. Então por que confessar? Porque é um escudo, disse Parouco, para proteger outra pessoa, alguém que ele ama. Uma pausa pesada pairou na sala. Então Clarissa murmurou. Leonora. Parouco e sentiu. Exatamente. O Dr. Kini assume a culpa para poupar a esposa. Mas quanto mais estudo os movimentos deles, a maneira como ela observa, a maneira como ele espera, vejo um jogo sendo jogado não apenas com assassinato, mas com lealdade, com sacrifício. Franzi a testa. Mas ela o entregou. Ele nos disse que o viu. Sim, disse Parouco, mas ele o fez com relutância. Foi um risco calculado, uma distração até. Mas eu acredito ela foi quem confrontou Markham. Eu acredito ela desferiu o golpe. E Kini, chegando momentos depois, entendeu o que ela havia feito, e assumiu a responsabilidade de reorganizar a cena, de criar uma narrativa que a protegesse. Clarissa estava pálida agora, com os lábios pressionados. Mas por quê? Perguntei. O que seria? Ela teve que se esconder. Parouco e seberou-se para a lareira, e apoiou uma das mãos levemente no suporte. Havia um nome na borda daquela carta queimada. Examinei as cinzas novamente esta manhã. Não era a carta para Clarissa, como acreditávamos. Era uma carta completamente diferente, endereçada não a Markham, mas de ele, e a saudação começava com um ela. Ele se virou, com um olhar penetrante. Leonora. Clarissa engasgou. Parou, começou a andar de um lado para o outro. Agora imagine, Giles Markham, inteligente e cruel, descobre um caso antigo, ou mesmo uma ligação secreta, entre ele e Leonora. Algo impróprio, talvez chantagem. Ele ameaçado, mas não contra Clarissa, contra Leonora. Ou talvez a carta fosse prova de indiscrição, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, o suficiente para arruinar a reputação cautelosa dos Kini, o suficiente para Leonora agir com medo. Não disse nada. Era muito plausível, muito assustador. Parou, continuou. E então Leonora se encontra com Markham na sala de estar. Um confronto, uma luta. Ele o agride. Ele cai, morto. O Dr. Kini chega momentos depois. Ele vê o que aconteceu. Entende imediatamente, e começa a trabalhar para esconder o ocorrido. Um crime encenado, uma ligação que nunca aconteceu, uma arma limpa, a carta levada. Ele se virou para Clarissa. Leonora, sabendo que a suspeita paira sobre você, não se importa em permitir que ela permaneça lá, até que a prisão do marido a force a agir.
Ela nos dá apenas o suficiente e a verdade para encaixar as peças, mas ela ainda esconde o verdadeiro motivo, o caso, a carta. Clarissa ficou em silêncio, então perguntou, quase inaudível, você tem provas? Os olhos de Poirot brilharam. Ainda não, mas em breve. Ele olhou para o corredor. Venha, Hastings, está na hora de fazermos outra visita ao quarto do Skinner. Subimos as escadas, agora guardadas por outro guarda que assentiu sombriamente quando passamos. Parou e se bateu uma vez na porta do quarto de hóspedes, e entrou sem esperar resposta. O quarto era modesto e perfeitamente organizado. 2 malas estavam ao lado do guarda-roupa. Parou e se foi até a penteadeira, e abriu cuidadosamente a gaveta lateral. Dentro havia um conjunto de grampos de cabelo, um pente de prata e um lenço dobrado. Ele ignorou todos eles. Em vez disso, ele se virou para a pequena lixeira embaixo da mesa, calçou luvas, abaixou-se e retirou um pedaço dobrado de papel mata-borrão e papel mata-borrão e papel mata-borrão e papel. Observed ACL, colocando-a na horizontal. Papel mata-borrão retém impressões de tinta. Se Leonora queimou uma carta, ela pode tê-la rascunhado ou copiado primeiro. Talvez até usado isso para secar sua escrita. Ele abriu o mata-borrão e o segurou contra a luz. Linhas tênues de escrita reversa apareceram, fragmentadas e parciais, mas legíveis em alguns pontos. Poirot sussurrou, só se você concordar em nunca mais falar sobre isso. E aqui, nossa reunião na clínica. As receitas, minha reputação, você entende? Ele suspirou. Uma carta de Leonora para Markham, provavelmente implorando para que ele guardasse algo em segredo. Má conduta médica, uma troca inapropriada. Não importa, ela tinha algo a perder. Voltamos para o andar de baixo, onde os Keynes estavam separados. Leonora esperava na sala de estar sob supervisão policial. Poirot se aproximou dela gentilmente. Madame, disse ele. Há uma coisa que preciso saber. Foi mesmo seu marido quem agrediu Markham? Leonora não o encarou. Ele disse que sim. É tudo o que sei. Você sabe mais, disse Poirot suavemente. Mas vocês estão se protegendo. Admirável, sim. Mas a verdade não é tão fácil de esconder. Você escreveu uma carta para ele. Você o encontrou naquela noite. Vocês brigaram. Ela continuou sem responder. Poirot se inclinou. A verdade é conhecida, madame. A questão é se você a contará, ou deixará seu marido sofrer o castigo pelo seu crime. Um longo silêncio. Então os ombros de Leonora caíram. Não era para ter acontecido. Ela sussurrou. Eu só queria a carta. Ele não me entregou. Ele riu. Disse que me arruinaria se eu tentasse expor o que ele fez. Suas mãos tremiam. Eu o acertei. Ele caiu. Eu não queria matá-lo. Poirot assentiu. E seu marido chegou momentos depois. Sim. Ele assumiu o comando. Disse que tinha que parecer outra pessoa. Que eu nunca sobreviveria à prisão. Que as pessoas acreditariam nele. Mas eu não. Poirot parecia quase triste. A senhora deveria ter confiado na verdade, madame. Ela sempre vem à tona. Mais tarde, quando os Keynes foram levados sob prisão formal, fiquei com Poirot no hall de entrada. O ar lá fora era revigorante e limpo. Você sabia o tempo todo, eu disse. Nem todos, admitiu. Só que as peças não sentir certo, e sentimentos, embora perigosos, devem ser testados. Como todas as boas teorias, ele saiu para o ar fresco. Venha, Hastings. Nosso trabalho aqui está concluído. Os segredos de Briarwood Hall foram revelados, as máscaras removidas, e por trás deles, como sempre, natureza humana. Ele ajeitou a gravata e, com a elegância de um homem que nunca duvidava do fim, desceu os degraus com perfeito equilíbrio. Cedo a carruagem que levava os Keynes desapareceu pela sinuosa trilha de cascalho, engolida pelas sebes e pela densa névoa de Sussex. Um estranho silêncio se seguiu, não o silêncio de inquietação que havia tomado conta de Briarwood Hall por dias, mas algo mais profundo, um silêncio cansado como uma casa suspirando através das vigas depois de prender a respiração por muito tempo.
Poirot e eu ficamos parados nos degraus da frente por mais um momento, observando o veículo. Os policiais começaram a guardar seus equipamentos, e o inspetor Trevelyan agradeceu a Poirot com todo o carinho de um homem concedendo uma partida a um jogador mais experiente. 2 confissões, disse eu por fim, balançando a cabeça. Primeiro o médico, depois a esposa dele. Um quebra-cabeça com 2 peças, mas apenas um crime. Ah, mas Hastings, respondeu Poirot, tirando um grão de poeira da lapela. O crime nunca é tão simples quanto um ato, não. O assassinato de Gilles Markham foi apenas o resultado final de muitos pequenos pecados: orgulho, medo, ambição, engano. O golpe que o matou foi apenas o último movimento em um jogo que já dura muito tempo. Voltamos para dentro de casa. A entrada, outrora imponente e movimentada com a sutileza da ordem doméstica, agora parecia vazia. Clarissa estava sentada sozinha na sala de estar, com o queixo apoiado na mão enluvada e uma carta fechada no colo. Ela se levantou quando entramos. Então acabou. Poirot curvou-se levemente. Sim, madame. A verdade se revelou. Ela sentiu, mas não se sentou. Seus olhos perscrutaram o rosto de Poirot. Você não acha que eu era totalmente inocente em tudo isso, acha? Poirot inclinou a cabeça. A senhora não foi culpada do assassinato, madame. Mas sempre há uma diferença entre inocência e pureza. A senhora guardou segredos. Permitiu que suposições a protegessem. Clarissa olhou para as luvas. Eu estava com medo. Quando você se casa com alguém de uma casa como esta, com um homem como Hugo, o medo se torna um hábito. Não porque ele seja cruel, mas porque as aparências importam mais do que a verdade. Deixei que os outros pensassem que eu poderia ser culpada porque eu não tinha certeza se não era. Não totalmente. Você temia que seu passado o condenasse, disse Poirot gentilmente. Eu temia que de qualquer o passado poderia me condenar, respondeu ela. Markham era um colecionador de fraquezas, e todos nós lhe demos algo para colecionar. Naquele momento Sir Hugo entrou. Parecia anos mais velho do que quando chegamos, com o rosto contraído e pálido, sua arrogância habitual reduzida a uma dignidade cansada. Clarissa, ele disse calmamente, eles se foram. Ela deu um pequeno aceno, mas não estendeu a mão para ele. Ele se virou para Poirot. O senhor mereceu sua reputação, monsieur. Acho que lhe devo agradecimentos. Poirot levantou a mão. Não, monsieur. Não, obrigado. Compreensão. O que aconteceu aqui não é um triunfo, mas uma tragédia, uma reação em cadeia desencadeada pelo silêncio e pela vergonha. Sir Hugo franziu a testa. E agora? Os jornais vão querer uma matéria. Os acionistas vão fazer perguntas. Meu filho, Deus sabe o que Tommy vai pensar de tudo isso. A expressão de Poirot se suavizou. Ele vai pensar que a verdade veio à tona, e que aqueles que mais sofreram foram os que mais temeram a exposição. Se você for sensato, levará essa lição em seus negócios, tanto familiares quanto financeiros. Sir Hugo desviou o olhar. Vou tentar. Clarissa se virou para Poirot. Posso fazer uma última pergunta? Claro, senhora. Você sempre soube que era Leonora. Não admitiu Poirot. No início eu estava enganado, assim como todos vocês. A confissão do Dr. Keene foi muito clara, muito contida. Só quando percebi o cuidado com que ele evitou acusar qualquer outra pessoa eu suspeitei. E o resto, como dizem, foi dedução. Ela deu um leve sorriso. Imagino que sempre seria alguém inesperado. Os olhos de Poirot brilharam. O assassinato raramente é cometido por aquele que esperar. São os quietos, os ignorados, que carregam os fardos mais pesados. E às vezes esses fardos são letais. Poucas horas depois nos preparamos para partir. Os guardas haviam limpado o terreno. Os hóspedes haviam ido embora ou se isolado em seus quartos. E a névoa havia se dissipado o suficiente para revelar a estrada que se estendia em direção à civilização. Enquanto nosso carro se afastava, olhei para trás, para Briarwood Hall. Permanecia como sempre, suas torres altivas, seus jardins austeros. No entanto,
Algo havia mudado em sua silhueta. Não parecia mais apenas imponente. Parecia vigilante, como se tivesse absorvido os segredos sussurrados dentro de suas paredes, e agora estivesse em julgamento solene. Poirot estava estranhamente quieto ao meu lado, centavo pelos seus pensamentos. Perguntei. Ele deu um leve sorriso. Eu estava pensando, Hastings, no que chamamos de justiça. Justiça. Você encontrou o assassino. O que mais há? Mas veja bem, Leonora Keane não agiu sozinha. Não inteiramente. Ela estava empurrado, por circunstâncias, por medo, por um homem que se aproveitava da fraqueza. E esse homem está além do alcance das cortes terrenas. Giles Markham, eu disse. Poirot assentiu. Ele cometeu muitos crimes, nenhum deles punível por lei. Ele explorou, manipulou, degradou, usou a vergonha das pessoas como moeda de troca. E no final, pagou o preço final, não porque merecesse morrer, mas porque alguém acreditava que ele tinha o poder de destruí-los. Fiquei sentado em silêncio, refletindo. Poirot cruzou as mãos. Natureza humana, Hastings, sempre a mesma coisa. Escondemos nossas verdades, temendo o julgamento, e ao fazer isso, deixamos que elas se apodreçam. Se Leonora tivesse confiado a verdade ao marido antes, se Clarissa tivesse confessado seu passado, se Serugo tivesse ouvido o filho em vez de silenciá-lo, talvez nada disso tivesse acontecido. Ele olhou pela janela, com um olhar distante. Mas os humanos, infelizmente, não são tão racionais, assenti. Então, o que você vai fazer agora? Ele sorriu. Voltarei para Londres. Tomarei chocolate quente, ajustarei minhas abotoaduras, talvez encomendar um novo par de luvas. E então, ele fez uma pausa. Esperarei a próxima batida na porta, porque mon ami, onde quer que as pessoas se deitem, Hercule Poirot será convocado. E enquanto nos afastávamos do lugar onde os segredos envenenavam o ar, percebi que o mistério de Briarwood Hall permaneceria comigo. Não como uma história de assassinato, mas como um espelho dos medos silenciosos que todos carregamos, e do silêncio perigoso que cresce quando não ousamos dizê-los em voz alta. Ele ajeitava o vinco da calça, limpava um grão invisível de poeira da manga e cantarolava, sim, cantarolava, uma melodia grave e desafinada. Era um hábito dele depois de resolver um caso, como se restaurar a ordem imaculada de suas roupas ajudasse a restaurar o equilíbrio moral do universo. No entanto, algo nele naquela manhã me fez parar para pensar. Era o ritmo dos seus movimentos, ainda deliberados, ainda precisos, mas impregnados de uma tensão silenciosa. Ele não estava em paz. Você não está satisfeito, eu disse finalmente. Ele piscou, olhou para mim e voltou a escovar os dentes. Estou satisfeito, mon ami, mas não estou contente. Uma distinção sem diferença, certamente. Mas não, respondeu ele, batendo os dedos no vidro da janela. Veja, Hastings, nós resolvemos o problema crime. Sabemos quem desferiu o golpe, como foi feito e até porquê. Esse é o domínio da justiça, e ela já foi cumprida. Mas a porquê por trás do porquê, o padrão mais profundo, é isso que ainda me incomoda. Franzi a testa. Você acredita que tem mais? Poirot assentiu levemente. Não outro assassino, mas talvez mais um ponteiro na balança. Deixei isso de lado por um momento, observando os campos verdes passarem. Então, você acha que outra pessoa manipulado a situação? Sim. Ele cruzou as mãos. Diga-me, Hastings, o que Giles Markham fazia para se divertir? Pisquei. Recreação. Bem, ele não jogava xadrez. Essa era a paixão do médico. Exatamente. Ele odiava. E no entanto, Briarwood Hall estava sempre sediando jogos, torneios, noites dedicadas a nada mais. Por quê? Suponho que fosse o interesse de Serugo, ou do Dr. Keane. Poirot assentiu lentamente. Sim, mas em cada casa, Hastings, há uma dinâmica, um centro de gravidade. Giles Markham tinha influência, não apenas pela riqueza,
mas por conhecer os segredos de todos. Mas e se outra pessoa estivesse manipulando os pauzinhos? Você quer dizer, um mestre de marionetes? Exatamente. Conversamos pouco durante o resto da viagem. Quando chegamos a Londres, Poirot pediu ao nosso motorista para desviar, não para seu apartamento em Whitehaven Mansions, mas para um pequeno hotel perto de St. James's. Preciso fazer uma visita, ele disse simplesmente. Foi Edward Carstairs quem atendeu a porta. Ele parecia pior do que eu me lembrava. Camisa amassada, cabelo despenteado, olhos vermelhos de insônia e talvez álcool. Você, disse ele, sem graça, dando um passo para trás, veio me culpar mais uma vez. Poirot interveio. Vim com uma pergunta simples, e o senhor vai responder, porque acredito que não tem mais nada a perder. Carstairs não disse nada, mas não nos expulsou. Poirot sentou-se sem ser convidado. Você estava endividado, não é? Carstairs deu um sorriso cansado. Ainda sou, e daí? Você desprezou Giles Markham. Eu não o matei, se é isso que você está querendo dizer. Eu sei, mas você sabia o que ele estava fazendo. Sabia que ele estava chantageando alguém. Carstairs hesitou. Poirot pressionou gentilmente. Você já recebeu dinheiro dele, ou de qualquer outra pessoa para ficar quieta? Carstairs piscou. Você está me acusando de sendo comprado. Estou perguntando se alguém lhe ofereceu dinheiro para dizer que você estava com Tommy Drake no momento do assassinato. Sua expressão mudou. Ninguém me comprou. Ninguém me comprou. Ninguém. Mas alguém pediu para você mentir. Uma longa pausa. Então Poirot inclinou-se para a frente. Carstairs olhou para baixo. Lady Clarissa. Inspirei bruscamente. Poirot inabalável disse: diga-me. Ela veio falar comigo na manhã seguinte. Antes de você começar os seus interrogatórios, disse que se eu contasse que estive como Tommy o tempo todo, isso poderia ajudar a amenizar as suspeitas. Disse que isso acalmaria o clima. Não dei muita importância, ela estava nervosa, emocionada. Imaginei que ela só estivesse se defendendo. E em troca, ele hesitou. Ela disse que podia falar com o Hugo sobre cobrir um dos meus empréstimos. Poirot recostou-se. Obrigado. Era tudo o que eu precisava. Ao sairmos do hotel virei-me para ele confusa. Mas Clarissa não era assassina. Você mesmo disse que lhe faltava o motivo. A coragem. Sim, Hastings. Ela não matou. Mas isso não significa que ela tenha sido passiva. Você acha que ela manipulado o assassinato? Acho, disse Poirot lentamente, que ela sabia exatamente do que Markham era capaz. Ela o temia, sim, mas também via uma oportunidade. Ela insinuou segredos para Eleanor. Ela provocou Markham com ameaças vagas. E, acima de tudo, ela deixa acontecer. Quando ouviu rumores sobre o que Leonora poderia fazer, não a avisou. Ela se preparou para as consequências. Certamente isso é especulação, protestei. Talvez. Mas então ela pediu a Edward para mentir. Não para se proteger, mas para proteger a ilusão da inocência. Ela queria que sua história fosse hermética. Hermética demais. Parei de andar. Você quer dizer, ela orquestrado as peças. Só não as moveu ela mesma. Os olhos de Poirot brilharam. A rainha nunca toca no peão, Hastings. Ela apenas espera que ele se mova. Naquela noite voltamos para Whitehaven Mansions. Poirot sentou-se em silêncio, tomando seu chocolate e olhando pela janela. Revirei o quebra-cabeça mentalmente. Leonora deu o golpe. O Dr. Keene assumiu a culpa. Mas Clarissa, a delicada e assombrada Clarissa, havia empurrado as peças do dominó. Poirot quebrou o silêncio. Muitas vezes pensamos no assassinato como um evento singular, uma ação isolada. Mas às vezes é uma consequência compartilhada. A colheita de muitas pequenas traições. Clarissa pode nunca ser julgada, mas ela carrega parte da culpa, e viverá com ela. Você acha que ela queria que Markham morresse? Eu acho, disse Poirot lentamente, que ela queria ser livre dele. Isso às vezes é pior. O fogo crepitava. Então ele acrescentou, quase como uma reflexão tardia.
Você se lembra do que ela disse, Hastings? Parecia que a cortina tinha caído, mas a peça não tinha terminado. Eu assenti. Poirot tomou um gole de chocolate. A cortina tem caído agora, mas os aplausos não virão. Só silêncio. Ele pousou a xícara. E nesse silêncio, a verdade ecoará, para sempre. Voltou o dia que foi dia. Os dias que se seguiram transcorreram sem incidentes, pelo menos superficialmente. Os jornais noticiaram o caso em seus tons escabrosos de sempre. Médico da sociedade preso por assassinato em casa de campo, tragédia em Briarwood Hall, e segredos por trás da era foram apenas algumas das manchetes que saíram aos berros das bancas da Fleet Street. Nenhuma menção foi feita a Clarissa Drake além de seu papel como anfitriã e testemunha inicial. O público devorou a confissão do Dr. Kinney, e mais tarde a de sua esposa, satisfeito com uma narrativa que era ao mesmo tempo escandalosa e satisfatoriamente impecável. Mas Poirot, como sempre, não se deixou apaziguar tão facilmente. Ele passou grande parte da semana em reflexão silenciosa, debruçado sobre seu livro de casos, revisando transcrições de entrevistas e rastreando conexões que há muito haviam esfriado na mente da polícia. Não aceitou novos casos, nem atendeu chamadas. Na sexta noite, encontrei-o parado à janela com uma xícara de chá, a luz do pôr do sol iluminando os prédios lá fora com um dourado polido. Você não fala uma palavra sobre Briarwood Hall há dias, eu disse, porque eu ainda não tenho finalizado. Pensando bem, respondeu ele, tomando um gole. É possível encerrar um caso e ainda deixar uma pergunta sem resposta, Hastings. E eu detesto perguntas sem resposta. Puxei uma cadeira. Então o que ainda te incomoda? Poirot se virou. Não é o assassino, nem a arma, nem mesmo os falsos álibis. É a intenção, a orquestração. Clarissa. Exatamente isso. Mas ela não o matou. Você mesmo disse que ela não conseguiria levantar o castiçal, muito menos desferir um golpe fatal. Ela nem sequer tocou no corpo. Não, disse Poirot. Mas você se esquece, mon ami. Há muitas maneiras de matar um homem. Algumas o fazem com veneno, outras com facas, outras o fazem por sugestão. Ele foi até sua escrivaninha, abriu uma gaveta e removeu a borda carbonizada da carta encontrada na biblioteca de Briarwood. Estava lacrada em um envelope de papel vegetal, agora apenas um leve traço de tinta e cinzas. Ele a segurou delicadamente. Mandei analisar, disse ele. A caligrafia é inconfundivelmente da Clarissa. Pisquei. Mas a carta que Leonora foi acusada de escrever. Poirot assentiu. Essa foi a desorientação. Clarissa escreveu 2 cartas. Uma para Markham, implorando por silêncio, e outro que ela plantou para nós encontrarmos, adulterado para incriminar Leonora. Ela sabia que o encontraríamos, e sabia que o Dr. Kinney protegeria a esposa, que a confissão dele se encaixaria na história que ela tão cuidadosamente construiu. Então Leonora não matou Markham, ou não, ela fez, mas o caminho que a levou a fazer isso, Clarissa colocou tudo em ordem, tijolo por tijolo. Ela provocou Markham, fingiu-se frágil e assustada, e deixou sua angústia transparecer sutilmente na conversa com Eleonor e Leonora. Ela nunca perguntado para a violência. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ela permitiu que aqueles ao seu redor tirassem conclusões precipitadas, se tornassem seus guardiões. E quando Markham finalmente exagerou, foi Leonora quem atacou. Mas Clarissa tinha preparado o cenário. Fiquei atordoado. Mas por quê? Só para me livrar dele. A voz de Poirot era baixa. Liberdade sim. Mas mais do que isso, controlar. Durante toda a vida, Clarissa estivera sob a autoridade de outra pessoa. Primeiro sua família, depois a sociedade, depois Markham, até mesmo Cirugo, gentil, talvez mas dominador. Briarwood não era seu lar, era sua jaula, e ela viu um jeito de ser sua dona. Eu me recostei. Você quer dizer, ela calculado tudo, até o momento da descoberta. Pense, Hastings. Ela encontrou o corpo.
Ela gritou para chamar a atenção, no exato momento em que todos se retiraram para cantos diferentes da casa. Seu timing foi perfeito, também perfeito. Ela não matou Markham, mas sabia que ele estaria morto. Ela só precisava esperar. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento, os sons da cidade entrando pela janela aberta, cascos distantes, o grito de um entregador de jornal, o tilintar de talheres de um café lá embaixo. Por fim perguntei, você irá à polícia? Poirot balançou a cabeça. Não há crime no que ela fez, nenhuma evidência física, nenhuma prova de intenção, e a própria Clarissa não desferiu o golpe fatal. Ela arranjou as circunstâncias sim, mas a justiça Hastings nem sempre é feita pelos tribunais. Francie atesta. Então o que acontece com ela? Poirot deu um leve sorriso. Ela deve morar na casa que reivindicou, com Cirugo, com a lembrança do que permitiu que acontecesse, com a consciência de que fez uma mulher se tornar uma assassina e um homem um mártir, e comigo, sabendo a verdade. Ele deu um leve toque na carta. Isso já é castigo suficiente. Mas o caso não foi bastante, concluiu. 2 dias depois, chegou uma carta para Poirot, sem endereço do remetente, sem assinatura. A letra era elegante e inclinada. Senhor Poirot, obrigada pela sua discrição. Passei a vida atrás das cortinas, atrás de papéis que outros me deram. Agora preciso viver atrás da verdade. Não peço seu perdão, apenas sua compreensão. Algumas mulheres nascem para interpretar santas, outras precisam interpretar sobreviventes. Atenciosamente, Sis. Poirot leu-o 2 vezes, depois dobrou-o e colocou-o numa pequena caixa sobre a sua secretária. Eu me pergunto, eu disse, se ela algum dia sentirá remorso. Poirot pareceu pensativo. Talvez, mas é mais provável que ela se sinta justificada. Mulheres como Clarissa, elas não buscam aprovação, elas buscam autonomia, e ela finalmente conseguiu, por mais escuro que fosse o caminho. Fiquei olhando para a caixa em sua mesa, e os outros. Poirot suspirou. Leonora Keane enfrentará a prisão, mas a confissão do marido e as circunstâncias atenuantes influenciarão o tribunal. Ela pode cumprir menos tempo do que o esperado. E Cirugo, ele nunca saberá verdadeiramente o que aconteceu. Sentirá isso talvez, nos silêncios entre as conversas, na imobilidade dos olhos de Clarissa, mas não perguntará, porque se perguntasse, teria que ver ela, e ele prefere permanecer cego. Ele endireitou um papel em cima da mesa. Assim termina Mon Ami, mas não é um final feliz. Poirot sorriu. Nenhum assassinato jamais é. Levantei-me e fui buscar meu casaco. Bem, eu disse com um suspiro. Suponho que você terá paz novamente por um tempo. Poirot balançou a cabeça levemente. Paz, Hastings, não por muito tempo. Onde quer que mentiras sejam ditas, Hercule Poirot será necessário. E quando abri a porta, não pude deixar de olhar para o pequeno envelope de papel vegetal em sua mesa. As cinzas de uma carta que havia mudado a vida de tantas pessoas, mas ainda permanecia ilegível, improvável, inesquecível. Uma semana depois, a peça final do quebra-cabeça chegou, não na forma de uma confissão ou descoberta, mas como um sussurro de alguém que, até então, se mantivera completamente em silêncio. O bilhete chegou em um envelope sem lacre, entregue pessoalmente em Whitehaven Mansions por um jovem que alegou ter recebido 2 salins para entregar isto ao homenzinho organizado lá de cima. Poirot aceitou sem nenhuma reação visível, embora seus dedos tenham permanecido no papel por mais um momento do que o normal. Ele desdobrou o bilhete cuidadosamente, achatando-o sobre a mesa. Inclinei-me para lê-lo ao lado dele. Eu a vi naquela noite. Não a Leonora, não a Dra. Keane, Clarissa. Ela estava do lado de fora da sala de estar pouco antes do grito. Pensei que estivesse chorando, mas não. Ela estava observando a porta. T.D. Poirot bateu levemente nas iniciais com um dedo. Tommy Drake. O quieto, sempre no canto. Um garoto que vê tudo, e fala pouco. Eu me endireitei. Então ele a viu,
Isso confirma. Ela estava lá antes de gritar. Sim, ela observou. Esperou pelo momento certo. Aquele toque final de orquestração. Mas por que se apresentar agora? Poirot dobrou o bilhete e guardou-o cuidadosamente na pasta. Porque, mon ami, o fardo do silêncio fica mais pesado com o tempo. Até o menino entende isso. Naquela tarde, fizemos uma última visita ao Briarwood Hall. Pouca coisa havia mudado. O cascalho estalava sob nossos pés no mesmo ritmo cadenciado. A era agarrava-se à pedra com a mesma tenacidade. No entanto, o ar parecia diferente, mais leve, talvez ou apenas mais vazio. Um lar não mais assombrado por segredos, mas sim oco por eles. Clarissa nos recebeu no roseiral, onde a mão lenta do outono começava a murchar as flores. Ela usava um casaco bordô escuro e luvas de couro, o cabelo preso sob um chapéu de feltro simples. Ela sorriu educadamente, mas notei o tremor por trás dele, como porcelana recém-rachada. Poirot, disse ela, eu não esperava visitas, nem deveria, madame, disse ele, curvando-se levemente. Mas veja bem, havia uma última cortesia a ser feita, uma questão de encerramento. Ela gesticulou em direção a um banco. Pode-se sentar, mas duvido que tenha vindo tomar chá. Tomamos nossos lugares sob o caramanchão. A brisa soltou algumas pétalas, que flutuaram pelo caminho de pedras como sussurros. Recebi um bilhete, disse Poirot gentilmente, de Tommy. Sua expressão vacilou, só um pouco. Ele te viu naquela noite, parado do lado de fora da sala de estar, observando. Clarissa não disse nada. Não entrar, acrescentou Poirot. Não atacar, mas esperar, até ouvir o que esperava ouvir. Um corpo caindo, ou silêncio, ou um suspiro, e então se mexer. O grito veio em seguida, um crescendo perfeito. Clarissa olhou para as rosas. Ele não devia ter me visto. Não, concordou Poirot, mas ele fez. A senhora calculou tudo, madame, mas esqueceu a regra mais antiga. Sempre há uma testemunha que você não pode responsabilizar. Ela ainda não disse nada. Você criou a atmosfera, continuou ele suavemente. O medo. Você deixou Markham acreditar que era vulnerável. Você deixou Leonora pensar que estava em perigo. Você disse a verdade o suficiente para cada pessoa plantar sementes de ação. E então, você esperou que uma delas agisse em seu nome. Clarissa se virou para ele. Sua voz era suave. Eu nunca pedi para Leonora matá-lo. Não. Você só esperava ela iria. Silêncio novamente. Por fim ela disse. Ele teria me arruinado. Não só com aquela carta. Com outras. Com boatos. Ele estava colecionando, sabe? Ele tinha arquivos, fotografias, dezenas de vidas no papel. E a minha era próxima na fila. Poirot assentiu. Então a senhora deixou que ele se tornasse uma ameaça para os outros. Expôs sua ferida, madame. E esperou que alguém a defendesse. Ela apertou o maxilar. Isso é tão errado assim. Poirot não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio fazer seu trabalho, preenchendo o ar como névoa. Por fim ele disse, não é errado desejar a liberdade, mas é perigoso usar outros para comprá-lo. Você não matou Giles Markham, mas tornou a morte dele inevitável, e você vive as consequências. Clarissa se levantou lentamente, tirando uma pétala da saia. Você vai chamar a polícia? Não, disse Poirot simplesmente. Porque não há provas. Porque os tribunais não podem condená-lo por pensamentos. Ela pareceu aliviada, mas era um alívio vazio. Poirot se levantou. Mas saiba disso, madame, é culpa da qual a senhora escapou e encontrará o caminho de volta. Não na lei, mas na memória, no silêncio do jantar, nos olhos de Sir Hugo, nos momentos entre o sono e a vigília. Clarissa sustentou o olhar dele por mais um momento e então se virou. Saímos do jardim sem dizer mais nada. Ao passarmos pelos portões, Poirot fez uma pausa. Ela nunca vai confessar, sabia? Eu também não, eu disse. Ele assentiu. Mas com o tempo, Hastings, ela estará conhecido. E isso também é uma espécie de justiça. Naquela noite, Poirot estava estranhamente submisso. Recusou seu chocolate habitual.
optando por uma tranquila taça de vinho do Porto. Sentamo-nos perto da janela, com as luzes da cidade brilhando ao longe. Eu me pergunto, eu disse, o que poderia ter acontecido se ela tivesse escolhido falar a verdade em vez de orquestrar isso? Poirot suspirou. Talvez Markham ainda vivesse. Talvez Leonora não enfrentasse a prisão. Talvez a própria Clarissa estivesse arruinada, mas com a alma mais leve. Mas não devemos perseguir sombras, Hastings. Não somos os autores destas vidas, apenas seus intérpretes. Ele se virou para mim, com os olhos cansados mas brilhantes. No final, resolvemos o assassinato, mas o verdadeiro mistério, como sempre, era a natureza humana. Levantamos nossos copos em silêncio, e em algum lugar distante, além da neblina e das luzes a gás, a grande máquina de Londres continuava, sem saber talvez que mais uma história havia terminado sem aplausos, sem chamada de cortina, apenas a satisfação silenciosa da verdade, finalmente dita em voz alta, e os passos de um homem pequeno e preciso, afastando-se de mais uma casa mal assombrada, em direção à próxima esperando para ser desmascarada. Fatirou umas semanas depois da nossa última visita a Briarwood Hall. Uma carta chegou a Whitehaven Mansions. O envelope era grosso, e de cor creme, endereçado numa letra que reconheci imediatamente como a de Sir Hugo Drake. Poirot leu sem fazer comentários e depois passou para mim silenciosamente. Senhor Poirot, devo agradecer, embora seja difícil encontrar palavras. Clarissa me contou. Parte, chega. Suspeito que haja mais, mas não preciso que você confirme. Em seu silêncio, você preservou minha dignidade, e a dela. Ela não é mais a mulher com quem me casei, ou talvez nunca tenha sido, mas a sua maneira, ela nos salvou das garras de Markham. Isso não é amor como eu o entendia, mas é algo mais forte, o instinto de sobrevivência. Continuamos aqui em Briarwood. Os convidados se foram, as portas estão fechadas, e as rosas foram podadas para o inverno. É um lugar mais silencioso agora, mais frio também, mas com o tempo, talvez comece de novo. Seu, Hugo Drake. Olhei para cima e vi Poirot mexendo seu chocolate. Você contou a ele então? Já disse o suficiente, respondeu Poirot. Não tudo. É preciso dar às pessoas a dignidade de suas ilusões. Ele conhece a mulher com quem se casou, talvez com mais clareza agora do que nunca. E Clarissa, ela não vai confessar, nem para a polícia, nem para si mesma, mas ela vai suportar o conhecimento Hastings. Essa é a justiça que nos resta. E Leonora Kinney, ela recebeu uma pena leve, suspensa. Na verdade, o tribunal aceitou que o ato foi praticado em defesa de outrem. O juiz até elogiou sua compostura. Disseram-me que ela deixou a Inglaterra. Pensei nisso em silêncio e então perguntei, você já desejou que a lei fosse mais longe? Poirot deu um leve sorriso. A lei Hastings é um livro de regras, mas a justiça é um espelho. Ela nos mostra quem somos quer queiramos ou não. Recostei-me, deixando que o conforto de suas palavras me envolvesse. Lá fora, a primeira neve do inverno começava a cair silenciosa e suave nas ruas de Londres. Poirot terminou seu chocolate, colocou a xícara no pires e se levantou. O caso está encerrado, disse ele. Mas lembre-se disto, mon ami, um assassinato pode ser resolvido com fatos, mas a verdade é frequentemente encontrado nos espaços entre eles. E com isso, ele caminhou até a janela, cruzando as mãos atrás das costas, observando a neve cair sobre uma cidade que, assim como suas pessoas, ostentava seus segredos por trás de seu charme. Quanto a mim, eu me lembraria de Briarwood Hall, não apenas como uma cena de crime, mas como um palco no qual a natureza humana revelou suas muitas máscaras, e onde Hercule Poirot, inflexível e preciso, mais uma vez abriu a cortina. Ferramentas. O ChatGPT pode cometer erros. Verifique-os. Verifique-os.